E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos falar sobre uma máquina de uma marca que nunca passou aqui pelo canal. Vamos conhecer hoje a carretilha Origin F1 da marca 13 Fishing. Para quem não conhece, a 13 Fishing é uma marca americana. São equipamentos bons, bem feitos, equipamentos robustos, fortes, bem construídos. Porém não são muito acessíveis, principalmente aqui no Brasil, onde o preço de tudo é muito mais alto do que lá fora. Essa carretilha F1 é uma das mais baratas dessa marca. Você vai conseguir comprar ela aí no AliExpress por aproximadamente uns R$250, 280, estourando uns R$300. É um equipamento mais simples, mais voltado para o custo-benefício, mas que, ao meu ver, tem uma proposta assim, de robustez bem interessante e que talvez ela possa ser aplicada muito bem na pescaria de pesqueiros, por exemplo, justamente por ela ser muito robusta, por ter uma mecânica forte e ter uma capacidade de linha bem razoável. Então vamos conhecer todos os detalhes desse equipamento. Ela vem nessa caixinha bem pequenininha, aqui na parte de trás algumas especificações, como peso 225 gramas, 6 rolamentos mais o anti-reverso, capacidade de linha para 0,33 milímetros é de 100 metros, um drag máximo de 9 kg, um IPT de 78,8 centímetros, o que é bem legal, principalmente para quem vai fazer pescarias em pesqueiros, e o recolhimento 8.1:1. Algumas pessoas vão torcer o nariz e vão falar assim, poxa, mas 225 gramas é muito para uma carretilha. Se você pegar, por exemplo, uma Contender Big Game, ela pesa mais ou menos isso. Se você pegar uma Mega Cuda, ela pesa mais ou menos isso. Uma Tatula 200, ela pesa mais ou menos isso. Então, tendo em vista a capacidade desse equipamento, podemos dizer que é um peso razoavelmente bom. Vamos abrir aqui a caixinha então, para a gente conhecer essa máquina. Bom, como podem ver, o pacote é bem simples, A carretilha vem aqui dentro de um saquinho. Aqui temos a vista explodida, de folha simples. Inclusive uma vez explodida bem simplesinha também, mas isso aqui não faz muita diferença, Não vai mudar o fato do equipamento ser bom ou ruim. E aqui nesse outro papel nós temos um manual específico do equipamento. Bom, pelo tamanho parece uma bula de remédio, Eu acredito que ninguém vai ler isso daqui também, mas é um manual que te dá aí noções básicas de como manusear o seu equipamento. Talvez seja útil para quem nunca usou uma carretilha. Vamos ver aqui a carretilha então, tiramos aqui do saquinho e vamos lá, vamos conhecer a máquina. Bom, com ela aqui na mão, o que eu posso falar para vocês? É uma carretilha razoavelmente pesada, como eu disse, são 225 gramas, então não podemos comparar com uma Venator AC ou uma Ligier, por exemplo. Ela não está nessa categoria e eles também não têm esse objetivo. É uma carretilha de porte mediano, eu diria para vocês que ela é menor do que uma Tatula 200, talvez ela esteja ali num porte parecido a uma Tatula 100, mais ou menos. Então não é uma carretilha muito grande, mas também não é tão pequenininha como uma Ligier, por exemplo. Temos aqui uma manivela feita em alumínio, com os pegadores feitos em borracha. Pegadores grandes que, se de repente você for usar essa carretilha para pescar com artificiais, por exemplo, pode ser um pouco incômodo. Mas para uma pescaria um pouco mais pesada, como dourado, ou até mesmo em pesqueiro, pode ser legal porque ele te dá uma empunhadura um pouco melhor. Aqui nos pegadores tem o logo da marca, que é esse número 13. Aqui o acabamento é feito em plástico, bem simples. Trava da porca aqui em vermelho para combinar com o carretel e com os detalhes aqui do botão do ajuste fino. Estrela de drag dela tem 5 pontas e são 5 pontas duplas. Possivelmente uma estrela feita em grafite. Tem o ponto a ponto. Botão que passa a impressão realmente de ser uma carretilha mais simples, não tem assim tanta precisão nos ajustes. Botão do ajuste fino não tem o ponto a ponto, mas é um botão fácil de ajustar, um botão macio. Desse lado aqui nós temos o botão de ajuste do freio magnético que vai do 0 ao 10. Botão tranquilo, não é um botão tão macio, mas também não é um botão duro a ponto da gente sentir alguma dificuldade para ajustar. No botão tem o logo da marca, aqui na parte de cima da tampa o nome do equipamento, do outro lado aqui no chassi o nome da marca mais uma vez, aqui a quantidade de rolamentos, aqui na parte de baixo a velocidade de recolhimento. Aqui na sapata dela tem uma etiqueta da 13 Fishing identificando o modelo do equipamento, que seria Origin F1
com recolhimento 8.1 e manivela esquerda, e a origem dela que é made in China. No começo do vídeo eu comentei com vocês sobre a possibilidade de usar esse equipamento para pesqueiros. Vejam que o carretel dela é razoavelmente largo e ele tem uma profundidade bem razoável. O gatilho dela tem um formato um pouco mais anatômico, ele tem um rebaixamento e ele é um gatilho razoavelmente baixo. Gatilho que desce macio, sobe macio, não é muito barulhento. Aqui na parte da frente, o guia de linha dela tem esse formato meio triangular, meio diferente, né? Como se fosse um quadradinho que foi amassado de lado, e ele não tem aquele formato cônico também, ele é retinho. A capa do eixo sem fim é feita em plástico, a porca que segura a unha também é feita em plástico. O guia de linha é apoiado por um eixo bem grosso aqui na parte de cima, e possivelmente ele tem essa grossura toda porque o eixo que segura essa tampa deva passar por dentro dele. Vamos abrir aqui a tampa para a gente ver. Vejam, a abertura dessa tampa é muito semelhante à da linha Venator Light da Marine, né? É um botão aqui na parte de trás, ó. A gente aperta ele para baixo e a tampa já é ejetada aqui para o lado, só que ela saiu junto com o carretel. É isso mesmo que eu havia previsto. O eixo que segura a tampa, ele fica alocado dentro dessa capa, esse tubo maior que sustenta ali o guia de linha. Vamos tirar o carretel para a gente ver. O carretel dela, apesar de ser uma carretilha mais robusta, com a proposta de ser mais forte, ele não é um carretel muito grande. Ele tem uma largura até que considerável, porém o diâmetro aqui não é tão grande. O eixo dele é feito em aço inox e é um eixo longo. O rolamento fixo aqui do carretel tem a medida compatível com as carretilhas chinesas, que é 10 mm. E aqui na tampa também mais um rolamento de 10 mm. Vejam como é o ímã que faz o freio magnético dessa carretilha. Ao invés de ser vários ímãs pequenininhos daqueles redondinhos, eles resolveram colocar um único ímã de um tamanho maior. Como é uma carretilha mais robusta, naturalmente as pessoas vão usar essa máquina para pescar com iscas mais pesadas. Visualmente é uma carretilha que não chama tanto a atenção, tá? Ela tem assim um visual bem peculiar, assim, uma cara bem dela mesmo, bem característica das carretilhas da 13 Fishing, principalmente dessa linha mais barata, mas é uma carretilha que não surpreende. A gente pega ela e fala assim, tá, ok, beleza, é uma carretilha normal. Ela não chama atenção por ser bonita, também não é uma carretilha feia, ela não chama atenção por ter um bom acabamento, mas também não é uma carretilha que a gente vai pegar e falar assim, nossa, que porcaria, que acabamento ruim. Não, não é isso. Só que o acabamento dela de fato não é bom, tá? Dá para ver aqui, ó, que as emendas são mais ou menos, os encaixes são mais ou menos, a pintura dela também é mais ou menos. Agora eu vou preparar a mesa aqui para a gente fazer a desmontagem dela, para a gente conhecer todos os detalhes da mecânica desse equipamento. Então vamos lá, pessoal, vamos desmontar essa carretilha e ver o que ela tem para nos oferecer, de bom e de ruim, ver se existe a possibilidade de fazer alguma melhoria, né? Já dá para ver que aqui na parte de dentro tem um parafuso e eu vou tirar ele de uma vez para facilitar, porque como essa tampa é fixa aqui ao chassi, ela pode nos incomodar. Olha que interessante, pessoal, essa aqui é uma carretilha de manivela esquerda, mas que para soltar a porca, nós giramos a porca no sentido padrão, tá? Como se a gente estivesse desenroscando um parafuso ou uma porca convencional. Geralmente, quando a gente pega uma carretilha de manivela esquerda, a gente vai girar essa porca no sentido horário para afrouxar o parafuso e no sentido anti-horário para apertar esse parafuso. Aqui é interessante, aqui é o contrário. Manivela feita em alumínio, bem simples, razoavelmente pesada. De repente, se colocar uma manivela de carbono, dá para reduzir o peso dessa carretilha. Abaixo da manivela, essa arruelinha com corte retangular que protege tanto a manivela quanto o eixo. Estrela de fricção tem a rosca fixa nela. Abaixo dela temos aqui, ó, uma arruela de aço inox simples, né, tradicional. A primeira arruela com barriga ou a mola prato, para aqueles chatos que gostam. Ah, mas não é isso que falo, não é mola com barriga, não é arruela com barriga, é mola prato. Eu falo da forma que as pessoas consigam identificar da forma mais fácil. A primeira com a barriga para cima, a segunda com a barriga para baixo. A pecinha que trabalha em conjunto com a estrela para fazer aquele ajuste ponto a ponto do drag. Mais uma arruela de aço inox mais grossa. Mais uma arruela de aço inox um pouco mais fina, e aqui nós já temos o rolamento de apoio do eixo da manivela.
Vamos tirar aqui então o botão do ajuste fino. É um botão simples, vejam que aqui dentro nós temos uma espécie de uma moedinha que é feita em fibra e abaixo dela tem mais uma moedinha como essa, porém feita em borracha. Temos um parafuso aqui na parte de fora. Essa é uma carretilha com um chassi feito em nylon ou em grafite, então todos os parafusos terão a rosca grossa. É um aqui na parte de fora, um aqui na parte de dentro na frente e mais um aqui na parte de dentro, na parte de baixo. Todos os parafusos aparentemente são iguais, com exceção do que fica aqui dentro no cofre do carretel, que é um pouquinho mais fino. Ó, o que podemos ver aqui, ó? Aqui no ajuste fino, aparentemente nós temos uma bucha. Deixa eu tirar aqui para a gente ver. É isso mesmo, ó. É uma bucha que depois eu vou medir e passar para vocês a informação, caso vocês queiram trocar por rolamentos. Rolamento de apoio do eixo da manivela, aparentemente um rolamento de qualidade mediana. Antirreverso tradicional, daqueles mais simples de 6 roletes. Ok, tendo em vista ser uma carretilha barata de uma marca cara. Primeiro disco de freio é feito em aço inox bem grossão, bem pesado. Primeiro disco de carbono, segundo disco de aço, segundo disco de carbono, terceiro disco de aço e o terceiro disco de carbono. Suporte de pinhão dessa carretilha é todo feito em nylon, inclusive é um suporte de pinhão parecido com algumas carretilhas que a gente já viu, como a Yukota, Titan Pro, Titan Hero. O pinhão dela, como ele não é apoiado, ele é curto, tá? Ele não tem enrolamento nem na parte de dentro nem na parte de fora. Vejam que a mecânica dela é bem simples, com foco em realmente entregar o básico que ela foi feita para fazer. A coroa é feita em latão, como podem ver, razoavelmente forte, né? Abaixo da coroa, o disco de fibra, tipo das carretilhas da Marine. Disco dentado que faz o gatilho subir é feito em aço inox. Agora, olha que interessante. Agora há pouco eu falei para vocês que aquele suporte de pinhão é semelhante ao da Yukota, da Titan Pro, da Titan Hero. E aqui nós temos mais algumas semelhanças com a Yukota e com a Titan Pro. Vejam que esse mecanismo de metal que sustenta o gatilho e faz o suporte do pinhão subir, ele é semelhante ao dessas carretilhas também. Inclusive o bracinho articulado é feito do mesmo material e tem o mesmo formato também. É uma peça de qualidade bem mediana, tá? Então assim, felizmente se precisar de troca, talvez a gente consiga usar aqui peças de carretilhas nacionais, como a da Titan Pro, por exemplo, mas assim, é uma pecinha que às vezes pode dar um probleminha com certa facilidade. Vamos tirar aqui, ó, o eixo da manivela, que é feito em latão, tradicional, em carretilhas mais baratas, feita para ser custo-benefício e para ser robusta. Aqui na parte de baixo, um rolamento apoiando a ponta desse eixo e é um rolamento aberto, ele não tem blindagem. Como aqui é um local que não exige alta rotação, você pode lubrificar esse rolamento até mesmo com graxa. A carretilha só fica um pouquinho mais pesadinha para recolher, mas funciona muito bem, inclusive tira algumas folguinhas. Vamos soltar esses parafusinhos aqui do lado para a gente tirar essa tampa lateral. Para tirar a tampa, nós temos que soltar um parafusinho aqui desse lado, ó. Ele vai soltar uma chapinha de aço e o eixo já sai. Aqui dentro desse tubinho que sustenta o guia de linha, tem uma mola. Aqui, ó. Essa molinha que faz a tampa pular para fora, né? Na hora que a gente destrava ela aqui. Para tirar a carenagem frontal são 4 parafusos, 2 de cada lado. Vamos soltar aqui, ó, a tampa, a porca que segura a unha, que é feita em plástico. A unha é feita em aço inox. Para soltar o eixo sem fim não tem segredo. Tiramos aqui aquela arruelinha de pressão, né? Deixa eu ver, ó. Desse lado aqui onde sai o carretel temos uma bucha e do outro lado aqui da engrenagem também temos uma bucha. Felizmente são buchas assim de tamanhos convencionais, fáceis de serem encontradas, né? Elas medem 7 mm por fora, 4 mm por dentro e 2 mm de largura. Não é a mesma medida das buchas que são usadas nas carretilhas da Shimano, tá? Elas são um pouquinho mais fininhas, mas é fácil de encontrar. Um detalhe que vale a pena mencionar para vocês é que para soltar a capa do eixo sem fim, é necessário soltar esse parafuso para que ela saia para esse lado. Isso é legal, porque é muito comum a gente pegar uma carretilha para desmontar
E quando a gente solta o eixo sem fim, as peças já ficam todas soltas e acabam caindo. E muitas vezes nós não queremos tirar a capa do eixo sem fim ou até mesmo o guia de linha, tá? Então ele fica presinho aqui, é bem legal. Vamos aproveitar que ela está desmontada, vamos medir essa bucha lá do ajuste fino, porque caso vocês queiram trocar por um rolamento, vocês já fiquem sabendo das medidas. Ela mede por fora 8 milímetros, aqui por dentro ela mede 3 milímetros e mede 2,5 milímetros de largura. É necessário fazer essa troca? Talvez não, pessoal, porque é o seguinte, geralmente a pontinha do eixo do carretel, em praticamente todas as carretilhas que tem um rolamento fixo aqui nele, a pontinha aqui costuma ser mais fina do que o furinho desse rolamento ou dessa bucha. Então ela acaba não encostando aqui, tá? Geralmente esse rolamento ou essa bucha, ele fica aqui meio que como um auxiliar de segurança. Se eventualmente o eixo der uma torcidinha, ele vai estar ali calçando para evitar problemas maiores. Mas aqui, como podem ver, ó, ele fica bem frouxo. Então se você quiser colocar um rolamento, pode colocar, não vai melhorar e também não vai piorar nada. Talvez seja um gasto apenas desnecessário. Para quem tiver interesse em trocar os rolamentos do carretel, esse fixo aqui mede 10 milímetros por fora, o furo de 5 milímetros e a largura dele é de 4 milímetros. Esse aqui da tampa mede 10 milímetros por fora, 3 milímetros de furo e 4 milímetros também de largura. Lá na caixa fala que essa carretilha tenha 6 rolamentos mais o antirreverso. Vamos ver se é realmente isso. Temos aqui ó, um fixo no carretel, 2 com o da tampa, 3 com o externo do eixo da manivela, 4 com o interno do eixo da manivela, 5 e 6 com o único aqui na parte de cima do pegador. Aqui na parte de baixo, esse pegador é apoiado diretamente nessa bucha embutida aqui nesse pino. Então, de fato, ela tem 6 rolamentos, que assim, tendo em vista ser uma carretilha de uma marca cara e ser uma carretilha barata dentro da marca, se a gente for comparar com carretilhas chinesas, por exemplo, eu senti falta de um rolamento apoiando o pinhão, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Isso deixa a carretilha um pouco mais macia, mas não faz essa carretilha ser ruim somente por causa disso. Então, tendo em vista todos esses detalhes, vamos falar um pouquinho sobre a máquina em si. Aqui, pessoal, nós temos uma máquina que é um projeto claramente chinês. Pode ter sido desenhado pela 13 Fischen e tal, mas no geral é uma carretilha com um projeto interno completamente chinês. A prova disso é esse suporte de pinhão, que é compartilhado com diversas carretilhas mais baratas de diversas marcas. Essas peças de metal que são encontradas em diversas carretilhas baratas de diversas marcas. O antirreverso é bem simples, também muito comum em carretilhas mais baratas. A qualidade dos rolamentos é bem mediana, também bem típico de carretilhas mais baratas. Acabamento é bem típico de carretilhas mais baratas também. Então a gente conclui que dentro da marca, dentro da 13 Fischen, é uma carretilha barata. Se a gente for avaliar num contexto geral, comparando com carretilhas de outras marcas, Piscifan, Cash King, Caesar, Solo King, por exemplo, é uma carretilha consideravelmente cara. Por exemplo, com o valor dela, daria para a gente comprar uma Jonku Oscat e sobraria R$100 mais ou menos. Daria para comprar talvez duas GKA 200, que custa aproximadamente uns R$150. Que são carretilhas mais novas, com mecânica mais atual, acabamento superior, com rolamento de melhor qualidade e que de um modo geral talvez possa te agradar um pouco mais. Mas se o objetivo é ter uma carretilha de uma marca cara, vamos dizer assim, mesmo que tenha que abrir mão de acabamento e de várias tecnologias novas, essa carretilha pode ser uma boa opção. A composição de drag é boa, a coroa é muito forte, o eixo da manivela é forte, o pinhão dela de latão também, então ele vai te dar uma boa durabilidade. Então, de um modo geral, eu acho que não é uma carretilha ruim, avaliando ser de uma grande marca. Mas se você não se importa com o fato de ser de uma grande marca, de repente você possa encontrar opções mais interessantes no mercado, beleza? Quem tiver interesse em comprar essa carretilha, eu vou deixar o link na descrição e junto com o link dela eu vou deixar também o link para acesso aos nossos grupos no WhatsApp, onde a gente discute tudo sobre pesca e sobre os equipamentos, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!